Olá, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga telenauta, já que nós estamos aqui na Web TV Serra Verde. Meu amigo e minha amiga telenauta conectada em mais um programa Giro na Voz do Repórter. Hoje, 14 de outubro de 2020, amanhã, primeiro turno das eleições municipais. Então, você hoje já vai procurar o seu título aí, quem não achou ainda, procure o seu título. Tira aí as casas de aranha, já são 2 anos que ninguém usa, né? E vamos amanhã fazer o nosso dever cívico, né? Porque infelizmente aqui no Brasil, ou felizmente, infelizmente, não sei, depende de cada um. Mas é obrigatório a gente votar amanhã no primeiro turno das eleições municipais. Consciência, escolha bem, se não tiver ainda escolhido, o seu candidato. Mas hoje está no ar mais um Giro na Voz do Repórter aqui pela sua TV Serra Verde. Já sabe, todo sábado, 11 da manhã, pela sua TV Serra Verde, programa Giro na Voz do Repórter com a equipe da rádio Voz do Repórter. Você vai lá, www.vozdoreporter.com. E hoje comigo tá aqui essas duas feras da equipe da Voz do Repórter. Desse lado aqui em cima, Carlos Queiroz. Desse outro lado aqui, do meu lado esquerdo, o Péricles Amorim. Muito obrigado também pela sua participação mais uma vez. Vamos pela ordem alfabética, tá? Então, Carlos, bom dia, seja bem-vindo em mais um Giro na Voz do Repórter. Bom dia, Leandro, bom dia, Pérez, bom dia a todos os telenautas, né, da Web TV de Serra Verde, né? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco do futebol brasileiro, né, principalmente dos clubes cearenses, na semana que passou, né, e na semana que está vindo agora, nessa próxima rodada, né, Leandro? Exatamente. E agora, Perks, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Giro da Voz do Repórter. Bom dia, Leandro, bom dia, Carlos, bom dia e uma saudação para todos os esportistas aí da região, a todos os amantes do esporte e em especial do melhor esporte do mundo, que é o futebol, né? Estamos aqui, uma satisfação muito grande fazer parte da mesa e contribuir um pouquinho com a opinião aí para mais um programa de sucesso do Giro na Voz. É isso aí. E hoje eu já queria começar, Carlos, Perks, não sei se vocês conhecem futebol de salão? Sim, na minha época era futebol de salão, hoje chama de futsal, né? Na minha época era futebol de salão. Olha aí, desligado o teu microfone, Carlos. Na minha época era futebol de salão, né, que é a bola pesada, né? Hoje é futsal, bem maneirinha, quase o mesmo futebol normal, né? O futebol de campo, né? Pronto, pois deixa eu dizer pra vocês que na minha época também era futebol de salão. Inclusive eu joguei futebol de salão, né? Graças a Deus consegui aí algumas bolsas escolares. Naquela época das copas escolares eu consegui bolsas para jogar futebol de salão. Mas o futebol de salão não é esse futsal de hoje não. Ainda temos o futebol de salão, inclusive aqui no Ceará, tá? Eu graças a Deus, eu consegui participar de um campeonato cearense de futebol de salão com aquelas regras antigas, tá? Os 12 segundos para passar de quadra, o lateral e o escanteio, né? O tiro de canto Com a mão, né? com a mão, exatamente, tá? Então, o técnico tem que estar de calça, né? Só são a numeração de 1 a 12. Então, todas aquelas regras antigas continuam. Muitos pensam que o futsal de hoje é uma evolução, entre aspas, né? Ou uma modificação do futebol de salão. Não, ainda existe o futebol de salão e o futsal. Então, são duas modalidades muito parecidas, mas ainda existem. E hoje eu trouxe aqui uma notícia, tanto para você, Pérez, para você, Carlos, sobre uma Copa, né, de futebol de salão. Aí eu sou bem sincero, não posso ser nesse momento imparcial, como sempre a gente gosta de ser, né? Nós da Voz do Repórter, sempre quando nós estamos fazendo algum trabalho, a gente é bem imparcial. Nesse assunto eu não vou poder ser imparcial, porque a Copa é a Copa Real Celeste, o time de futebol de salão que também joga o futsal, mas nasceu no futebol de salão. E eu, de coração, uma família Real Celeste, eu não sei se eles me querem, mas eu me considero fazendo parte também dessa família Real Celeste. Então, para você, amigo, e para você, minha amiga telenauta, e Carlos e Pérez, entre os dias 18 agora, né, dia 18, quarta-feira que vem, e até o dia 27 de dezembro, vai ter
a Copa Real Celeste, que será realizado, vou ler aqui a notinha deles, será realizado no ginásio Padre Felice, acho que é assim que se diz o nome, Padre Felice, que é a quadra do Colégio Pia Marta, né? É um ginásio do Colégio Pia Marta ali no Montes. Será a segunda Taça Real Celeste de futebol de salão, com aquelas mesmas regras que eu já falei, né? As regras antigas da FIFUSA, que era a Federação Internacional de Futebol de Salão. Hoje, a FIFUSA chama-se Associação Mundial de Futsal. Então, quando você estiver vendo um campeonato organizado pelas regras da AMF, são aquelas regras do futebol de salão antigo. Eu fico todo arrepiado porque me lembra muitas coisas boas no futebol de salão. Você me fez viajar no tempo aqui, porque na época de 88... Leandro, do futebol de salão verdadeiro, né, digamos assim, né, porque, na minha opinião, depois que a FIFA começou a chancelar as disputas, o futsal, digamos assim, né, que desvinculou mais ou menos as regras, o que aconteceu? Aí a mídia foi mais pro lado da FIFA e só divulga o futsal, né? Mas é muito bom, eu já sabia sobre o futebol de salão, só não tinha me aprofundado muito ainda, vou me aprofundar a partir de agora mais ainda. E só lembrando, né, que das regras, né, o goleiro só atua dentro da sua área, a sua meta, né? Não pode passar mesmo, né? Em detalhe, viu, Leandro, que você mexeu com as minhas lembranças, que em 88 eu joguei o Campeonato Cearense de Futsal pelo Flávio Automóveis, que era um time muito tradicional daqui da cidade de Fortaleza. E para mim foi um prazer muito grande ter sido federado na época. Como você lembrou aí das bolsas escolares, eu jogava e estudava no Colégio Deoclésio Ferro, que também era uma equipe que jogava esses torneios. E para mim foi uma experiência inesquecível, porque uma pena que na época eu já estava mudando de faixa, eu estava saindo do infantil para o infanto, e existia uma diferença muito grande de preparo físico, eu era muito magrinho, e acabei desistindo do rojão que ia ser jogar infanto. Mas foi uma experiência inesquecível, realmente, o futebol de salão. Mexia com a infância de todos nós. Lembro no colégio, dia de sexta-feira, que chamava recreação, né, o lazer, sempre todo mundo esperava aquele momento para jogar, era futebol mesmo. Todo menino gostava de jogar futebol. Olha o teu microfone, Carlos. Seu microfone, Carlos. Inclusive, eu joguei uma Copa Deoclésio Ferro pelo ginásio Albaniz Salazar, aqui do meu bairro, né? E eliminamos o Deoclésio Ferro na primeira rodada. Ele tem que lembrar esse detalhe, né? Não, agora. Diz aí, Carlos. E não chegamos na final, mas tiramos o terceiro lugar. Eu lembro do Albaniz Salazar que ele falou aí. Era um timaço de futebol de salão realmente. Também, durante os anos 90... eles arrebentavam na Copa Maurilhão, lá no João 23, inclusive eles ganharam algumas vezes as Olimpíadas do bairro, e era um timaço tanto no masculino quanto no feminino no futebol de salão. A Albaniza sempre foi muito forte na época. Olha, e agora eu me arrepiei mais ainda, pessoal, porque então, Perto, você vai lembrar, porque eu jogava no Anchieta, no ginásio Anchieta, que inclusive nós jogamos a Copa Deoclésio Ferro e fomos campeões da Copa Deoclésio Ferro, porque afinal de contas, mas bem que naquele time do Anchieta eu jogava, mas eu era assim, terceiro, quarto reserva, porque era na época do Marquinhos. Você lembra do Marquinhos que treinou Sumov? Então ele era o treinador. Ele era o treinador do Anchieta. Então ele levou praticamente todo o time do Sumov pra lá. Então eu jogava porque, enfim, eu era teimoso mesmo. Aí depois eu fui pro Ângulo Vestibulares. Aí eu fui jogar também algumas Copas, a gente jogou pelo Ângulo. Inclusive, o Pérez falou do Infante e tudo. Eu tava treinando no Ângulo e ia ter a Copa, que o Ângulo era... Hoje não existe mais, mas ele era praticamente todo o Nordeste. Então a gente ia jogar uma Copa no Rio Grande do Norte, Copa do Ângulo. E aí o treinador colocou um time em quadra e eu ia jogar meu último ano de infanto. A gente chamava naquela época de estourar, né? Eu tava estourando a idade, mas eu ainda tinha como jogar a última Copa lá, ainda tinha como jogar infanto. E eu jogava de ala, né? Ou ala ou então pivô. E quando a gente tava treinando para essa Copa, ele nos últimos treinamentos ele me colocou, quando eu olhei pro time, tinha 2 alas, 2 pivô e cadê o fixo desse time? Aí ele olhou: Leandro, tu tá estourando idade, tu é o que maior, então tu vai jogar de fixo nessa Copa. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque aí eu aprendi a jogar de fixo, não quis saber de outra coisa, ficava lá jogando de frente, que quando tava de pivô era só levando aquelas cutucadazinhas do fixo, né? Então eu jogando de fixo ficou melhor pra mim. Então foi um espetáculo, agora eu me arrepiei, várias lembranças aí. Então essa Copa Real Celeste, um espetáculo. Deixa eu só terminar aqui, cara. Então,
essas regras, né, dos arremessos de lateral, de escanteio com as mãos, 15 segundos só, olha, vamos lembrar das regras aí, Pérez e Carlos, 15 segundos só para atingir a quadra ofensiva, né, você só tem 15 segundos, goleiro não ocupa a quadra ofensiva, então, entre outras regras que a gente está lembrando aqui. A então, bola tem que tocar na quadra dele antes de chegar na quadra do adversário. Exatamente, então, essa Copa, a segunda Copa Real Celeste, Taça Real Celeste, vai ser disputada por 6 equipes, tá? Sendo elas Real Celeste, Ômega, Alcateia, Alfa, Mar del Plata e Celestial Wolf. Todos esses times foram formados com atletas de dentro do Real Celeste, para você ver como ainda é apaixonante o futebol de salão, como o futebol de salão agrega, chama pessoas, né? E a competição tem o intuito de resgatar o velho, apaixonante e conquistador futebol de salão no estado do Ceará. O evento será aberto ao público, você que está escutando, aberto ao público, claro, seguindo todos os protocolos de saúde do estado por conta dessa pandemia. Os jogos também terão transmissão ao vivo via Facebook, tá? Os dias e horários dos jogos estão na tabela que daqui a pouco eu vou passar. A competição é organizada pelos diretores do Clube Real Celeste, Eduardo Carlos, Edilson Leite, Inácio Sampaio e Rodrigo Praciano. Desde já agradecemos e contamos com a presença de todos. Veja aí, então, dia 18 ao dia 27, lá na quadra do Pia Marta, a segunda Taça Real Celeste, transmissão pelo Facebook. E claro, aqui nós vamos trazer todas as informações dessa taça. A primeira rodada, dia 18 de novembro, quarta-feira, às 20 horas, Alfa e Alcateia, e às 21 horas, Ômega e Celestial Wolf, que é lobo celestial, né? A segunda rodada, no dia 19, Mar del Plata e Alfa, Ômega e Real Celeste. A terceira rodada, no dia 24, aí segue os jogos. As semifinais acontecerão no dia 26 de novembro, tá? E no dia 26 de novembro, as duas semifinais. E no dia 27 de novembro... eu falei dezembro, né, pessoal? Tudo é novembro, tá? Desculpe. Vai ser do dia 18 ao dia 27 de novembro, tá? Então a primeira rodada no dia 18 às 20 horas e a final marcada para o dia 27 de novembro, uma sexta-feira, às 20 horas também. Então primeira rodada dia 18 às 20 horas, segunda rodada dia 19 iniciando às 20, terceira rodada dia 24, as semifinais no dia 26 e a final no dia 27 de novembro. Então tá aí a segunda Taça Real Celeste de futebol de salão. E no próximo programa vamos trazer aqui todas as informações também dessa taça. Quem sabe até trazer um vídeo aí do professor Eduardo, professor Edilson. Eles que para mim também eu faço parte dessa família Real Celeste. E dependendo do horário aqui, dos compromissos, eu vou estar lá também presente, juntinho com todos da Real Celeste. Você gostou? Gosta do futebol de salão? Lembrou daquele pessoal? Vocês lembram aí Murruga, Ortiz, mais um pouquinho atrás do Leonel, do Kaká, que Branquinho, o nosso time do Sumov que tem Branquinho Beto. É porque você vê, Leandro, o Ceará dizem que o futsal cearense é o mais ganhador do Brasil, mas não, futsal cearense, futebol de salão não ganhou mais nada. Não, o contrário. O futebol de salão. Futebol de salão que é o maior ganhador da história. Futsal não, futsal que não ganhou nada. Isso. E não vamos esquecer do Geira, né? Que foi um grande jogador que levou o nome do estado do Ceará pelo mundo inteiro, né? Belfort, Glaucio. Eu quero fazer um convite, Leandro, para os jovens que tem essa confusão de futsal e futebol de salão. Vão assistir para vocês verem o que é emoção, entendeu? Exatamente, o que é um jogo corrido. Mas aí a gente vai trazer, viu? Todas as informações da segunda Taça Real Celeste. Um abraço para o professor Edilson, um abraço para o professor Eduardo. O Eduardo, eu vou até ver se eu consigo um vídeo com ele, que o Eduardo, viu, Pérez e Carlos, o Eduardo foi convocado para a seleção brasileira. Eu não lembro o ano agora que ele foi disputar um mundial pela seleção brasileira de futebol de salão lá na Bielorrússia, tá? Já da AMF. Então, um cearense nosso aqui pertinho, joga muito o Eduardo, foi convocado para a seleção e disputou o mundial lá na Bielorrússia. Então, um abraço para todos aí do Real Celeste. Me desculpem não ter sido
a minha imparcialidade ter ido pro espaço, porque realmente o Real Celeste, o carinho que eu tenho por eles é muito, mas muito grande mesmo. Isso é um assunto de podcast, viu? Com certeza, já tá anotado. Bom, então, mais mudando de esporte, mas continuando com a bolinha, não mais a pesadinha, a bolinha maior. Vamos entrar no nosso futebol, principalmente futebol cearense. Hoje tem muita coisa para falar. Eu não sei se eu coloque logo na tela para você, meu amigo, e para você, minha amiga telenauta, os jogos desse final de semana, que lembrando, como nós estamos amanhã, já no início do programa eu falei que amanhã temos o primeiro turno das eleições municipais, né, em todo o Brasil, em todo o país. Nós não vamos ter futebol amanhã. Nós vamos ter futebol, tivemos ontem, inclusive a seleção brasileira, depois a gente fala a seleção brasileira, viu, no outro programa, que é Venezuela, deixa pra lá. Mas hoje nós vamos ter praticamente toda a rodada hoje e alguns jogos na segunda-feira. Então hoje está recheado de futebol. Então eu vou logo colocar aqui, Carlos e Pérez, vou colocar aqui. Não, vou colocar não. Vamos conversar primeiro. Campeonato Brasileiro da Série A. Só que no Campeonato Brasileiro da Série A eu queria falar, intercalando, a questão da Copa do Brasil. Primeiro vamos especificar a Copa do Brasil. Jogo do meio da semana, 16 horas, ou foi 16h30, né? 16h30, o jogo Palmeiras e Ceará. Debaixo de uma chuvarada grande. Vou começar pelo Pérez. Pérez, o Palmeiras tem time para vencer o Ceará por 3-0, como foi? Olha, rapaz, eu acho que essa questão de ter time é muito relativa. O Palmeiras é um dos elencos mais caros do futebol brasileiro hoje, né? Agora, o que aconteceu naquela partida, que estava até equilibrado o momento que o Ceará levou o primeiro gol, um verdadeiro apagão. Porque não se concebe um time grande levar 3 gols em 3 minutos. Isso é uma coisa utópica, é uma coisa que para ficar se analisando ali para os treinadores pegar o vídeo daqueles instantes e entender o que aconteceu. Porque honestamente se fala que teve uma falha do Praz, outra que falhou porque o Bachola deixou o cara ter espaço para entrar dentro da área. São várias coisas que podem ser analisadas. Agora, o que não pode é acontecer. Porque vamos entender, sabe, Leandro e Carlos? Dificilmente se reverte um resultado desse. Se você tiver de reverter, seria o que? Dentro mesmo da partida. Eu sei que a vaga está em aberto, pode acontecer de tudo. Mas o time do Palmeiras agora vai jogar defensivamente, esperando o Ceará na boa, para fazer o que o Ceará não consegue fazer com facilidade. Porque o Ceará joga muito melhor quando ele joga com times que atacam ele. Quando o Ceará ele tem que sair para agredir, ele fica dependente demais do seu melhor jogador, que é o Vina, que é aqui para nós, né? O Ceará com o Vina é uma coisa, o Ceará sem o Vina é outra completamente diferente. E eu acho que esse foi o principal ponto de desequilíbrio do time alvinegro. Porque na escapada rápido e na transição da soltura da bola, faltou aquele homem de inteligência que o próprio treinador, Guto Ferreira, deixa livre para ele jogar no departamento que ele quiser, deixa livre para ele ir para a esquerda, para a direita, centralizar, finalizar. Enfim, faltou esse homem, que foi substituído por outros, como o Bachola, depois pelo Wesley, mas esses caras já provaram que eles não vão conseguir entregar nem 10% do que o Vina entrega. Essa é a realidade. Acho que está aberto a vaga, sim, o Ceará é grande, o Ceará pode reverter, mas é uma tarefa muito difícil e o Guto tem que pensar em outra coisa, sabe? Para não acontecer dele ter o mesmo prejuízo emocional e físico que o Fortaleza teve na competição Copa do Brasil, porque respinga dentro da principal competição, que é o Campeonato Brasileiro. Carlos. Leandro, as perguntas que você fez, se o Palmeiras tinha time para ganhar do Ceará de 3-0. Quarta-feira não tinha não, mas quarta-feira que vem vai ter, certo? Que quarta-feira que vem eles vão usar o avião da Crefisa para poder trazer os jogadores que estão na seleção brasileira, certo? Na seleção dos seus países, entendeu? Como o Pérez falou muito bem, é um apagão, essa desculpa de apagão, né? Falha de Praz, Bachola, mas quando o time entrou em campo, o treinador sabia que podia ter essas falhas, sabe que o Bachola não é um homem de marcação, sabe que o Bachola não faz aquela contenção, né? Aquela recomposição que o Vina ajuda a fazer, que até o Léo Chu ajuda. Então, o Bachola é um cara que nem correr ele corre, praticamente ele anda em campo, né? Eu sempre dizia que o craque, a bola não corre, o craque não corre, quem corre é a bola, mas o Felipe Bachola nem é craque e pensa que aí não corre, né? Nem bota a bola para correr. Eu acredito que a vaga não está em aberto. O Palmeiras já está com a vaga garantida. O Ceará não consegue reverter esse resultado em hipótese alguma. Isso aqui pode me cobrar na próxima semana, né? Isso aí no próximo programa. O Ceará não consegue reverter porque o Ceará
todo mundo reclama e diz que o Ceará não tem atacante. O Ceará não é que o Ceará não tem atacante, o Ceará não joga para os atacantes. O Samuel Xavier é um bom jogador, já falei várias vezes aqui, mas não passa um poste parado na frente dele. Não vai na linha de fundo fazer um cruzamento para um jogador de área. O Pacheco, o Alisson, o Eduardo, qualquer um deles, nenhum sabe. Então o Ceará não tem jogador para jogar de futebol. Na minha opinião, o jogo já está decidido. O Palmeiras está com a vaga garantida, certo? Fazer 3-0 no Palmeiras contra os titulares, com os reservas já não fizeram, vão conseguir usar de complicado. Então, na minha opinião, a vaga está decidida pelo Paulo Palmeiras. Olha, cara, eu vou lhe cobrar, viu? Vou cobrar porque futebol tem dessas coisas, a gente já viu isso aí. Eu dou maior valor quando eu queimo a língua. Não, claro. Futebol cearense. Principalmente pro futebol cearense, mas eu acho que não tá fechado, não. Tá difícil? Tá muito difícil. Tá quase impossível. Mas no futebol não existe essa palavra impossível. Então, tudo pode acontecer. Inclusive, mais nada. O Fortaleza... Desculpe, o Palmeiras pode só ficar cozinhando o galo, como a gente gosta de falar, cozinha o galo e acaba o tempo e já tá com 3-0. Agora, essa expressão da moda, apagão, né, no time, que foi em 5 minutos os 3 gols, começando com a falha do Bachola, tá? Mas eu queria aprofundar com vocês algo que eu tô preocupado, né? O Ceará, ele vinha dando a bola para o adversário, jogava por uma bola, jogava por bola parada e estava ganhando umas partidas, estava ganhando competições, inclusive a Copa do Nordeste foi assim. Depois o Guto conseguiu mudar um pouco, né? O Ceará começou a propor o jogo, começou a fazer mais gols, inclusive, e começou a ganhar as partidas com outra forma, ou seja, não tinha mais só uma proposta de jogo, começou a ter algumas opções para ganhar a partida. Era mais difícil? Era, mas começou a mudar um pouquinho o seu estilo de jogo. Só que aí o Vina teve a Covid. O Vina não conseguiu manter a sua presença nos jogos. Aí a minha pergunta é essa. Hoje, podemos falar assim, começou com Neymar dependência na seleção. Hoje, o Ceará teria uma Vina dependência ou não? Nesse momento eu diria que sim. Até porque o time já tem uma carência de atacantes há muito tempo. Ainda teve 2 baixas que eu vou considerar importantes. Teve a saída de 2 jogadores. Uma do Beckson, que foi criticado duramente pela própria torcida do Ceará várias vezes, que o rapaz não fazia gol, mas a impressão que eu tenho do Beckson no Fortaleza é que ele é um atacante rápido que trabalha o jogo inteiro para finalizar. Ele vai errar algumas, mas outras ele vai acertar, como tem acertado, né? É um cara que era aproveitável, mas no Ceará ele não vinha rendendo, porque eu acho que o Carlos foi muito feliz no que falou, o Ceará não trabalha com seus atacantes. Isso é um problema que vem desde a época lá do Roger, que era um tremendo centroavante, mas não conseguia produzir no Ceará. E outra, o Ceará abriu mão do Rafael Sobis. Aí vão dizer assim, mas o Rafael Sobis não é centroavante. Não é. Mas ele estava ocupando aquela posição ali e quem pode dizer que ele não tinha entrega, não tinha esforço, não era um cara dedicado. Eu me lembro, o jogo que marcou o Rafael Sobis no Ceará até aqui, para mim, foi aquele jogo debaixo d'água, se não me engano, no Piauí, onde eles ganharam por 5-0. E o Rafael Sobis foi um monstro naquele dia, dando um carrinho no campo alagado daqui, dando um exemplo para os mais jovens, um cara já realizado na vida profissional de futebol, e dando exemplo dos mais jovens que estavam ali defendendo o pão de cada dia, defendendo o seu trabalho. Então, no meu ver, esses 2 jogadores saíram, fica lacuna para poder entender quem vai ocupar. Felipe Viseu é um cara que é para entrar, camisa de titular, vou entregar para ele, mandar ele resolver, pelo valor que ele foi contratado. Eu vi hoje o cronista falando o seguinte, só para colocar o Viseu ou o Kleber, é melhor que coloque o Kleber. Minha gente, o Viseu foi contratado por bilhões de, não sei nem quanto foi, mas um monte de dinheiro para quê? Para chegar, para ser reserva do Kleber? Não está certo, né? Tá, se tem um histórico, se ele tem um know-how, vem do Udinese, que disputa a Série A do Campeonato Italiano, é para vestir a camisa e ir para dentro de campo, tentar fazer o melhor que puder para poder realizar gols. Mas para isso, Carlos foi muito feliz que falou, o time tem que começar a trabalhar para a bola chegar nos atacantes, porque se não chegar realmente fica difícil, porque ninguém consegue bater o escanteio e cobrar e correr para a cabeceada. Com relação aí ao que o Leandro falou, eu penso assim, né? Não é uma Vina dependência, que o Vina, em um certo momento do jogo, ele fica completamente apagado. Você vê, Leandro, nas narrações do Ronald, quando a gente faz o jogo do Ceará, quando o próprio Santos, o Vina tá totalmente apagado no jogo. E vai lá e aparece. O problema é que, como eu falei, o Ceará não trabalha no seu atacante, então o Vina aparece fazendo os gols, né? Tô que ele é o artilheiro do Ceará na temporada. Com relação ao Beckson, eu até entendo, já tá fazendo gol no Fortaleza, felicidade para ele, mas que ele não deixou saudade no Ceará. Para você ter ideia, o lance mais
da mais emblemática que eu me lembro do Beckson foi ele quase botando a bola pra fora da arena da Baixada. Na falta que foi bater. Não conseguia dominar uma bola. Não sei se é porque também era podia ser mal escalado. Então, não tinha uma sequência de jogo. Também pode ser isso, o cara só entra no sufoco. Então, jogador de futebol é isso, acerta num time e não acerta em outro. Tudo bem. Agora, como dizer, como você falou, tem que voltar, tem que começar a jogar para os seus atacantes. Tem que jogar mais em grupo. O Fernando Sobral pega a bola, quer passar por todo mundo. Ali não é a função do Fernando Sobral, né? O Léo Chu tem que também pensar mais, evitar já que ele não sabe driblar, tem velocidade, faz uma tabela 1-2 ali para ir na linha de fundo. Falta isso aí no Ceará. Eu acho que o Ceará falta mais treinamento, fundamentos, tabela, cobrança de falta, chute de fora da área. Eu acho que tem que pegar uma bola de 10 quilos e botar para os caras ficar chutando, deu amarrado nos pés do cara, para os caras correr, para ver se se cria força naquelas pernas e consegue chutar uma bola forte. O Fernando Sobral chutou uma bola que o jogador do Palmeiras demorou, defendeu com o dedo. Não, meu amigo, não pode. Então, futebol, se você não chutar, você não faz. Então, vamos esperar para ver. Espero, o que o Pérez falou também, é que essa derrota não respingue no resto do campeonato. Porque o ano passado, o Ceará ficou naquela situação quando perdeu o Clássico. O Clássico foi o divisor de água. Estavam os dois numa função, o Ceará estava uma posição na frente de Fortaleza, perdeu o Clássico e lá desandou. Então, eu espero que isso aí não atrapalhe o Ceará na caminhada na Série A. Olha, eu queria ficar só coordenando aqui, conversando com um, com o outro, mas não dá, a gente... Mas você não aguenta, né? Não aguenta, a gente tem que dar nossa opinião também. Mas assim, concordo com o que ambos falaram aí. E ainda acrescento mais uma coisa. Não dá para querer que o Kleber, com todo respeito ao Kleber é um garoto, o Kleber tinha que aprender nessa competição e não ser a solução. Se tem um Viseu, que também é garoto, também é novo, mas já está mais rodado, veio para ser a solução. Só que o Viseu sozinho não pode, né? Então tem outro garoto ali do lado, é o Léo Chu também, que acho que tem 15, 16 partidas como profissional. Então é a solução para o Ceará? Não é. Então, e o Ceará também sempre está perdendo na questão de algumas apostas, né? Nós tivemos aí, o Carlos pode me ajudar, cara, mas eu vou só citar só um, Rodrigão, né, que inclusive já está indo embora. Rodrigão, né? Claro, teve o Rafael Sobis também que já foi embora, mas o Rafael tinha até um pouquinho mais de nome, mas não conseguiu encaixar, né? Então o time agora começa, tanto o Ceará, e daqui a pouco a gente vai falar de Fortaleza, a entrar numa fase da competição que agora ou mata ou morre, né? O primeiro turno já foi, faltando aí algumas partidas para alguns times, tudo bem, mas o primeiro turno já foi, então agora é a hora da divisão mesmo. Quem for tiver o pescocinho mais grosso vai continuar na competição. Quem não se aguentar vai estourar e vai cair para a Série B. Eu espero que o Ceará consiga se manter na competição. Vai lá, Carlos. É só com relação, quando você falou no Felipe Viseu. Cara, me desculpem quem pensa o contrário. Tem algumas pessoas no grupo querendo me crucificar, alguns grupos aí que me querem me crucificar. Mas o Felipe Viseu é muito ruim, cara. É péssimo jogador. Mesmo na época do Flamengo, ele fazia uns golzinhos, mas o Viseu não é a solução do Ceará por dois motivos. Primeiro, como falei antes, o jogador do Ceará não joga pro atacante. Ele é muito ruim, cara. Espero que ele queime a língua também, mas que não é a solução para o Ceará de jeito nenhum. Como estão dizendo que o Ceará está contratando esse Luan Ferreira, que é do Sampaio Corrêa, não sei se é verdade, da Série B. Não sei, rapaz, é muita aposta mal apostado pelo Ceará, cara. Do ano passado pra cá tivemos um Feijão, tivemos um João Paulo, uns caras que tudo aposta, ela compra os passos do cara e devolve de graça. É muita incompetência da diretoria do Ceará, cara. Pode ter competência na parte administrativa, mas na parte de futebol, cara, é só o Ceará hoje anda de cabeça baixa, com vergonha do que o time tá reproduzindo, cara. Desculpem o desabafo, mas que eu vejo a torcida pedir pra falar isso, entendeu? Vê se chega na diretoria, se o presidente do Ceará para de ser um pouco sorridente nas entrevistas, seja um pouco mais sério e contrate certo, entendeu? Agora, Carlos, eu não lembro o nome do jogador, mas teve alguém, o jogador foi contratado mesmo, eu não sei se foi esse o Sampaio Corrêa, eu vou ficar devendo essa informação, depois a gente traz direitinho. Mas foi para o time de aspirantes, né? Foi para o time de aspirantes. O Ceará contratou o Wesley Pimbinha pro aspirante, macho.
Não, o que é que a gente pode pensar de uma diretoria que contrata um cara desse, que foi dispensado do Ferroviário? Foi dispensado do Ferroviário. Dispensado do Fortaleza por indisciplina, ao será contrata o cara por aspirante. O aspirante, o que quer dizer? Aspira titular. Então, será se ele render no aspirante? Porque o Saulo Mineiro, no último jogo agora dos aspirantes, foi lá e fez 3 gols. Entendeu? Então, será venceu no Campeonato Brasileiro de aspirante. Então, se esse cara vai lá e deslancha aí vai botar pro time profissional, quer dizer, isso aí que ninguém entende, cara. É aspirante. Eu acho que se o cara joga bola, tem que jogar no profissional logo. Agora tem que saber como contratar e quem está contratando e por que e como está contratando, né? Vale a pena lembrar, gente, que o Ceará no começo do ano, antes de contratar esses atletas, contratou 2 executivos de futebol, os 2 com experiência já em alguns clubes da Série A, como Internacional e Fluminense, e eles realmente erraram em algumas coisas, como foi citado aí, Rodrigão, mas tem um também que erraram feio, que foi o Rogério, não rendeu nada, acabou indo para o esporte, já foi dispensado do esporte também, né? Teve outros jogadores que realmente não conseguiram evoluir dentro da competição até aqui, acho que já quase todos já foram dispensados, né? Mas o que importa realmente é enxergar o problema a tempo e corrigir as falhas, ainda que se tenha condição de correr atrás do prejuízo, né? Eu acho que a tentativa do Viseu, eu vou concordar com o Carlos, ele não é lá grande coisa não, foi mais pelo nome mesmo, por trazer um jogador internacional, mas o histórico dele de gols não é lá grande coisa, né? Mas a gente espera que ele consiga realmente evoluir e encontrar o espaço dele, porque esperar por o Jacaré, esperar por o Kleber, que faz uma partida boa e passa 3 partidas sumido, dispersado dentro do jogo, né? E se falar, o Léo Chu hoje é o melhor atacante do Ceará, com toda a loucura, querendo resolver na vontade, na velocidade, mas é o cara que realmente vem puxando o bonde lá para poder produzir ofensivamente. E o pior é que também, vamos dizer assim, a maior contratação, eu não sei se passou a do David, eu acho que não, né? Mas vamos colocar a segunda, uma das maiores contratações do futebol cearense, que é o Wesley, que a gente pode a torcida do Ceará, infelizmente, eu não gostaria de dizer isso, mas eu acho que pode esquecer, não vai ter retorno, tá? Aí nós vemos o Bachola, que também é vagalume, aparece, desaparece, aparece, desaparece. O meu xará, até eu gosto de brincar se a Leandro é bom, mas o meu xará Leandro Carvalho também é outro que tem hora que parece que tá no mundo da lua, tem hora que tá em campo, tem hora que quer matar a partida e tem hora que quer matar o jogo. Tem hora que quer matar o árbitro. Exatamente, então não dá, algumas peças não estão se encaixando ali. O Charles, que pra mim foi uma das melhores contratações do Ceará, mas se ele rendia mais com o William Oliveira ali, aí estão colocando o Charles numa fogueira grande e ele não tá conseguindo. Eu tô com pena desse rapaz, ele só já anda fazendo careta de tão cansado que ele tá, mano. Pois é, então... O Leandro já evoluiu, viu? O Leandro Carvalho já evoluiu, porque nesse último jogo ele pelo menos não tomou um cartão amarelo, né? Já é alguma coisa. E outra coisa, você ter ideia, é um boato que tá vendo aqui nos bastidores do Ceará. O William Oliveira tá terminando o contrato dele agora em dezembro. Diz que já tem clube interessado nele. O Ceará não vai renovar com ele. Isso. Aí o Ceará tá tentando renovar com o Lima. E o William Oliveira, viu, Carlos? Mas aí, pelo que eu apurei, é o próprio jogador que não quer mais ficar. Ora, meu amigo. É o próprio jogador que não quer mais ficar. Então, a gente fica muito ansioso com esse futuro do time alvinegro na competição, tá? Porque... Eu dizia preocupado. Eu queria deixar uma pergunta para o Carlos, aqui, já que é um debate, né? Vamos dar uma pergunta para o Carlos. O que é que leva um atleta profissional que recebe em dia, mesmo diante de um campeonato bagunçado por conta da pandemia, o que é que leva para ele a não querer ficar num clube que paga em dia, um clube de massa, um clube que ele teria condição de ser titular? Realmente é algo que realmente não entra na cabeça de ninguém. Rapaz, eu acho assim, né? Primeiro, pode ter uma proposta melhor, um clube maior ou até um clube de fora, né? Outra é ver talvez alguma bagunça que tem lá por dentro, né? Alguma panelinha, ele não seja isso, né? E no Ceará, quando o jogador não rende, na minha opinião, é falta de cobrança, falta de gestão. Um cara bater na mesa e falou o que você falou aí, é a obrigação de pagar em dias. O clube não faz nenhum favor pagando em dia, não. Mas eu estou recebendo em dias, então tem que render. Se não render, faz como uma empresa privada, que o Ceará quer que ele quer. Não é uma empresa, mas é privado. Demite, faz o que quiser aí,
bota para treinar sozinho, mas diminui o salário, multa, faz uma cláusula contratual, se não render, daí multa, diminui o salário, mas o que falta no Ceará é gestão, falta no Ceará é moral, o cara, a diretoria tem uma moral de chegar lá e cobrar e o jogador aceitar a cobrança. Mas o Vina tá voltando aí, se Deus quiser o time vai reencontrar os caminhos da vitória. Tá difícil. Vai ganhar do Palmeiras e ser campeão do Brasil. Não, aí também vamos com calma. Mas tá difícil passar, mas quem sabe aí. Virando a chave de time. A competição agora continua também com o Campeonato Brasileiro. Fortaleza. Essa semana foi tumultuado pro Fortaleza. Olha, o Fortaleza vinha de acho mais de 10 jogos invicto, né? Em todas as competições. Nós falamos do Ceará tá certo, vai na Copa do Brasil, né? No Brasil ainda não. Mas a gente volta pro Ceará na Copa no Campeonato Brasileiro. Até quando eu for a gente colocar a tabela. O Fortaleza vinha de mais de 10 jogos invicto, mas também agora foram 3 derrotas seguidas, né? Perdeu Rogério Ceni. Aí contrata Marcelo Chamusca, velho conhecido não só da torcida como também do campeão do futebol cearense. E aí, senhores, agora o Fortaleza vai, agora engrena, agora retoma o caminho das vitórias, agora vai brigar pela Libertadores. O que vocês esperam aí do Fortaleza para essa nova fase aí, pós Rogério Ceni? E agora seja bem-vindo, Marcelo, que é Chamusca. Leandro, o Marcelo Chamusca, se não me fala a memória, foi campeão pelo Ceará e pelo Fortaleza, não foi? Eu não vou saber te dizer, não. Ele jogou os dois. Foi sim. Fortaleza em 2015 e no Ceará em 2018. Pois é, e Marcelo Chamusca fez um bom trabalho nos dois clubes, cara. O problema do futebol é que a continuidade, né, de um campeonato para outro muda muito. Mas eu não acho o Marcelo Chamusca um mau treinador, não, cara. Sinceramente, eu discuto com muitos torcedores do Ceará de Fortaleza por isso. Alguns deles criticando o Marcelo Chamusca, queria o Thiago Nunes, né? Queria o Luxemburgo para quebrar o Fortaleza, como quebrou outro time aí. Queria... Macho, tem que ter o pé no chão. O Chamusca é um excelente treinador. Agora, um omelete não se faz sem ovos, não. O Fortaleza tem ovos que dá para fazer um bom omelete. Não é só o Rogério Ceni que é inteligente, não é só o Rogério Ceni que é um bom treinador, um ótimo treinador, não. Então, acho que, apesar das 3 derrotas do Fortaleza, né, tem que ter paciência para deixar o Chamusca conhecer o elenco que ele não conhece, para poder desenvolver. Mas eu acredito que o Fortaleza já começa vencendo o São Paulo hoje à noite, viu? Pérez, antes de você falar, viu, Carlos? O Chamusca tem um aproveitamento, tá? Números são frios, números a gente não pode negar os números, mas a gente pode, dependendo da situação, do contexto, a gente pode manipular os números. O Chamusca, ele tem aproveitamento melhor do que o do Rogério Ceni, tá? Só que o número de jogos bem menor. E outra coisa, o Marcelo Chamusca treinou Fortaleza, Campeonato Cearense, Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Nunca Série A. Lembrando que, só para passar a bola aí pro Pérez, o Chamusca fez uma Série A pelo Ceará, montou o elenco e não foi lá essas coisas. E aí, Pérez? Olha, eu acho que o Marcelo Chamusca chega no Fortaleza e ambos vão se encontrar em momentos diferentes. O Fortaleza que o Marcelo Chamusca vai encontrar é diferente do que o que ele deixou lá em 2015. Ele vai encontrar uma estrutura diferente, ele vai encontrar um ambiente totalmente diferente, vai encontrar atletas diferentes. Tem alguns até que ele já trabalhou, mas a maior parte, o nível é diferente, a situação é outra. E o Fortaleza, por outro lado, vai receber o Marcelo Chamusca também mais evoluído. Porque se tem uma coisa que o Marcelo Chamusca tem de qualidade, é a leitura de jogo. Dá gosto você ouvir uma entrevista coletiva dele depois de qualquer resultado, quando ele faz a leitura exata do que é que o adversário tinha de bom e o que é que tinha de ruim. E isso facilita, porque é como se fosse, na linguagem comercial, linguagem administrativa, uma análise SWOT, onde ele analisa as fraquezas, as oportunidades, né, as ameaças. E quando você sabe quais são as fraquezas do adversário, você tem como trabalhar para explorar isso. Assim como, também quando você sabe que o cara tem de bom, de forte, você pode trabalhar para neutralizar aquilo. É um caminho, tá? Agora, como o Carlos falou muito bem, não dá para fazer um time de basquete com anões, né? Um omelete sem ovos. Não dá. Mas dá para você ter uma ideia do que você tem de elenco. O elenco do Fortaleza não é ruim, ele é pequeno.
Nós vimos aí no último jogo, um zagueiro se machucou, teve que botar um lateral para cobrir, porque não tinha uma peça ali da função. Mas, no meu entender, eu acho que o Marcelo Chamusca era, sim, o nome favorável para o Fortaleza para assumir a vaga do Rogério. Não era o que a torcida queria. A torcida queria um cara de nome. Mas até chegar, se adaptar e encontrar clima para poder trabalhar, ia ser mais complicado com algum estranho, sabe? Até porque as pedidas são muito altas. E falaram aí de Thiago Nunes, coisa de 700 a 800 mil reais mensais. Então pediu para não ficar. Eu acho que foi por aí. E eu acho que a torcida do Fortaleza ela tem tudo para dar o apoio que o Marcelo precisa. E basta vir a primeira vitória, que vocês vão ver que realmente o torcedor volta a se animar. Porque o Fortaleza não tem time para ser rebaixado, não, gente. Seria uma maldade muito grande Ceará e Fortaleza amargar um retorno para a segunda divisão com o investimento que fizeram, com os times que tem. Eu acho até que é muito sonhar por Libertadores ou até mesmo por Sul-Americana. Mas eu acho que ser rebaixado seria um castigo muito grande para tanto Fortaleza quanto Ceará na competição. Inclusive, viu, Leandro, como pegando o gancho do Félix aí, eu concordo com ele nessa ponto. Como eu digo, Chamusca. Você falou bem, tem um ótimo aproveitamento. Vou dar um exemplo bem simples, né? O Lisca foi jogado para fora do Ceará, né? A torcida esculhambando devido àquela Copa do Nordeste, aquela derrota para o Náutico, a perda do campeonato do ano passado para o Fortaleza, né? Então ficou. E hoje, como é que tá o Lisca hoje no América, né? O América tem um time melhor do que o Ceará ou o Fortaleza? Não tem. No papel, os dois times são um dos melhores que tem do Nordeste. Vamos dizer do Nordeste, não vamos dizer no Brasil, não, que não dá para competir com o Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo, que está melhorando muito. Mas eu acho que concordo com ele. É uma pena, né? É desalentador se um dos dois cair, porque não merecem mesmo, não. Pelo elenco que tem, mas pelo rendimento, estão começando a merecer, viu? Olha, dando meu pitaco aqui, inclusive eu conversava com o Percos antes de iniciar o programa, Carlos, em off, né, como a gente gosta de falar, e pra mim, me decepcionou um pouco, tá? Me decepcionou a contratação do Chamusca, porque a gente lembra que o futebol cearense, uma época ele era muito acanhado, muito pequeno, e sempre saía um treinador, passava uma temporada, às vezes nem uma temporada toda, e voltava de novo, né? Então ficava só ali, era Hélio dos Anjos, era Fernando Teixeira, era o próprio Givanildo, tá? Então, Flávio Araújo. Flávio Araújo, então era sempre a mesma coisa. E quando o Fortaleza agora, nesse patamar que está, que conseguiu chegar onde está, graças ao Rogério Ceni, mas também por outro lado, o Rogério Ceni hoje é o Rogério Ceni graças ao Fortaleza, tá? Porque então houve essa troca. Não foi o Rogério que subiu o Fortaleza e nem foi o Fortaleza que subiu o Rogério. Ambos subiram juntos. Ambos conseguiram fazer grandes trabalhos. Tanto o time do Fortaleza, o clube, a instituição Fortaleza, como a pessoa, o técnico, o ex-atleta e hoje profissional técnico Rogério Ceni. Então foi uma simbiose aí dos dois. Não foi nem só um, nem só o outro. Mas o Fortaleza é maior do que o Rogério Ceni. Então, e eu acho até, eu conversava também com o Pérez antes de começar o programa, que estava na hora já de dar uma chacoalhada no Rogério. O Rogério tem as suas qualidades, mas também tem os defeitos que a gente já sabe. Os últimos jogos do Fortaleza não estava rendendo e ele estava transferindo a responsabilidade do time e dele para a arbitragem. Teve vários erros de arbitragem. Mas, pelos erros de arbitragem, não pode também a gente tirar os erros do time. O Fortaleza, na derrota para o Atlético Paranaense, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. O jogo contra o Fluminense estava 0-0 e aquele jogo ali era para ter sido 0-0 porque estava ruim o jogo. Houve a expulsão do Roger, aquele negócio todo que a gente já sabe, eu não quero comentar a arbitragem aqui. Mas o primeiro tempo do Fortaleza contra o Fluminense foi uma lástima, tá? Então, estava merecendo uma chacoalhada. Agora eu não sei, aí por isso a minha crítica ao Chamusca, nesse sentido. Gosto muito do Chamusca. Ele é um treinador que, concordo com o Pérez, que tem uma visão de jogo muito boa. Ele, quando chegou aqui no Fortaleza, ele deu um padrão de jogo evoluído ao Fortaleza naquela época, moderno, vou usar essa expressão. O time já jogava de forma moderna, pecava sempre no mata-mata da Série C. O Chamusca ficou, acho que carimbado com a questão do mata-mata na equipe do Fortaleza quando ele perdia. Fazia grandes
campanhas, mas no mata-mata não conseguia. Mas assim, o meu problema é que o Chamusca está fazendo um grande trabalho numa Série B de competição. O que a gente lembra de Chamusca é Série B e Série C. Na Série A ele não foi bem com o Ceará. Eu espero que hoje, pelo nível do Chamusca, pelo nível do Fortaleza, como vocês mesmos disseram, que hoje não é aquele Fortaleza de 2015, e também não é aquele Chamusca de 2015, mas eu espero que hoje ele esteja vendo a Série A de uma outra forma. Ele consiga ter aprendido nesse tempo, mesmo de Série B e Série C, ele consiga ver hoje, enxergar a Série A de outros modos, com os outros olhos, com a forma que necessita. Porque, para mim, com o Rogério Ceni, o Fortaleza já tinha batido, vamos dizer assim, no teto, sabe? Eu acho que não conseguia passar dali, não. Talvez com o Chamusca a gente torce tanto para o Ceará como para a Fortaleza, agora falando de Fortaleza, que eles consigam ficar ali onde estão e tentando até, quem sabe, buscar uma Sul-Americana. Porque para mim, hoje, infelizmente falando, para mim, tanto Ceará como Fortaleza vão ficar naquela de tentar se livrar da zona de rebaixamento. Infelizmente, pelo que eu estou vendo dos elencos e pelo que eu estou vendo da produção dentro das quatro linhas. Espero que eu queime minha língua, é o que eu mais quero, é queimar minha língua e ver os times brigando lá em cima. Mas hoje tá muito complicado a gente sonhar em algo mais. Parece que tanto Ceará como principalmente Fortaleza chegou ali em 7º lugar, a 2 pontos de chegar na zona de Libertadores. Mas para mim parece que ali foi já com a corda no pescoço, com um palmo de língua para fora, como a gente fala aqui no Nordeste. Já era o ápice, né? Já era o ápice, já era o teto. Não dava mais para respirar mais do que aquilo ali. Então eu espero que eu queime minha língua e os dois continuem subindo, porque infelizmente no momento, na rodada de hoje que eu vou passar agora, qual vai ser, tá difícil a tendência, principalmente porque os times estão melhorando, os outros times estão crescendo de produção, os times estão aí fungando no cangote de Ceará e de Fortaleza, então tá muito mais difícil esse segundo turno, esses jogos de volta na competição. Vou passar aqui os jogos, aí a gente pode continuar conversando. Só para finalizar esse assunto, Rogério Ceni e Chamusca, você falou muito bem aí com relação ao Chamusca do mata-mata. É o calcanhar de Aquiles dele, né? É o espinho na carne, porque realmente no Fortaleza ele por 2 oportunidades teve esse revés. Agora tem um detalhe interessante, Leandro. O Chamusca, ele é especialista em campeonatos de pontos corridos. E foi isso que fez que ele fizesse uma campanha vitoriosa para o Ceará subir naquele ano, né? A gente sabe disso. Já no mata-mata não, ele teve aqueles problemas, mas aquilo ali eu vou até desassociar dele, porque o Fortaleza tinha muito problema de vestiário antes das decisões. Eu lembro do jogo contra o Juventude, o Fortaleza demorou quase 30 minutos para voltar do primeiro tempo para o segundo, em conversas de vestiário, resolvendo problemas que não eram para ter sido levados até ali. Então, vou desassociar do Chamusca. Com relação ao Rogério Ceni, acho que você foi muito feliz, você falou, é o fim de uma era. Eu acho que já estava realmente no momento de parar, estava estagnado. E como dizia o jornalista Marcelo Bloch, que era dono do Grupo Manchete, ele dizia que nenhuma notícia é tão forte, tão grande, que dure 8 dias de destaque, saindo todo dia na mídia. Um dia vai acabar, vão acabar de falar, de parar de noticiar o Rogério Ceni, a vida vai seguir, e como você falou, cada um tem sua grandeza, ele tem um homem realizado no futebol, tem a grandeza dele, mas ele não é maior do que o Fortaleza, que é uma instituição centenária, é uma instituição que tem vocação para a eternidade, e que com certeza outras pessoas virão, alguns vão fracassar, mas outros vão fazer sucesso no Fortaleza, não tenho nenhuma dúvida disso. Outra coisa, Leandro, que o torcedor do Fortaleza não pode reclamar mais dele não ganhar do São Paulo, que o Flamengo também não conseguiu ganhar, né? Então não é por causa do Fortaleza. É porque não é também porque ele achava que o Rogério Ceni não se esforçava contra o São Paulo. Então isso aí mostrou que o São Paulo geralmente está num bom momento, né? Mas aí acho que isso aí não tem. O São Paulo ele cresceu muito de produção. E então tá aí, pessoal, os jogos, né? Está na tela aí os jogos de hoje, todos os jogos de hoje, né? Começando Santos e Inter, o Sport e Vasco. O Goiás pega o Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro. Aí nosso primeiro representante, o Grêmio, pega o Ceará, lá no Olímpico, jogo difícil. O Fortaleza enfrenta o São Paulo aqui na Arena Castelão. Complementando a rodada, Flamengo e Atlético Goianiense, Palmeiras e Fluminense. E amanhã, segunda-feira, fechando a rodada, já como a gente lembra, né, como teremos eleições, então não teremos jogos no domingo. Esses 8 jogos que eu passei agora serão todos hoje, no sábado, dia 14. Aí na segunda-feira, dia 16, fechando essa rodada,
teremos Coritiba e Bahia. Bahia que venceu o Fortaleza, né, com o jogo atrasado no meio da semana. E Botafogo e Red Bull Bragantino. Algum jogo a mais aí a destacar, senhores, aí dessa rodada do Brasileirão? Ô Leandro, eu queria só destacar, às vezes as pessoas pensam que falando assim, da maneira que eu vou falar, pode ser até uma maneira provinciana de falar, certo? Mas, como o Prex falou, né, o Ceará e Fortaleza, nesse momento, nós não podemos pensar em Libertadores, até mesmo está dificultando até uma Sul-Americana. Mas o que me chama a atenção são os jogos dos times que estão lá embaixo. Lá de cima, o Flamengo joga com o Atlético Goianiense, né, que é o time que está atrás dos nossos clubes, né? O Goiás está lá embaixo, pega o Atlético Paranaense, aí é um jogo muito complicado, né? Então, infelizmente, nós temos que também começar a torcer por esses aí, começar a perder seus pontinhos, isso a gente. Porque, como você falou, essa rodada agora é muito difícil para os dois clubes. Para o Grêmio, ou para o Ceará e para o Fortaleza. Será Grêmio, Fortaleza e São Paulo. Eu acho até o Fortaleza mais palpável, um resultado positivo do que o Ceará no momento, apesar de poder vir de derrota, mas desses 3-0 do Palmeiras em cima do Ceará, pode ter baixado a crise do Ceará um pouco, viu, Leandro? Mas o São Paulo está em franca ascensão. Eu acho difícil o jogo. Ambos os jogos eu acho muito difícil. E só complementando aí, já que o Carlos falou disso aí, o Internacional líder 36, o Atlético Mineiro é o vice-líder 35, o Flamengo é o terceiro com 35, o quarto é o São Paulo com 33 pontos ganhos. Seguindo aí, o quinto é o Fluminense com 32, o Palmeiras é o sexto com 31, Santos o sétimo também 31. Em oitavo, olha aí, o Grêmio vem em oitavo lugar, Carlos Pérez, com 30 pontos ganhos. Depois do Grêmio, o nono é o Bahia, que venceu o Fortaleza no meio da semana, tem 25 pontos. Ou seja, o nono colocado, que é o Bahia, com 25, está a 5 do oitavo, que tem 30, que é o Grêmio. Aí décimo vem o Sport com 25 também. Em 11º, o Corinthians com 25. Aí aparece o Fortaleza em 12º colocado, com a derrota para o Bahia, perdeu 2 posições. Fortaleza é 12º com 24 pontos ganhos. Em 13º, o Ceará, também os mesmos 24 pontos ganhos. Seguindo, 14º, o Atlético Goianiense com 23. O Coritiba é o 15º com 20. O Red Bull Bragantino é o 16º com 20. O Botafogo é o 17º, aí é zona de rebaixamento. Botafogo 17º, 20 pontos ganhos. 18º, o Vasco 19. 19º, o Atlético Paranaense com 19. E o Goiás é o 20º, só que esse aí só tem 18 jogos, né? Tem 2 jogos a menos. O Goiás tem 12 pontos ganhos. Ou seja, essa rodada, o Botafogo abre a zona de rebaixamento com 20 pontos. Ceará e Fortaleza, ambos têm 24. Então, na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, eles não entram na zona de rebaixamento nessa rodada. Mas ambos têm 24 pontos ganhos. Se ganharem seus jogos, vão a 27. Só passa o Bahia, dependendo do resultado do Bahia, que está em 19º. Ou seja, aquela chance, principalmente que Fortaleza tinha, de chegar lá bem perto da Libertadores, já era, né? Fortaleza estava a 2 pontos da Libertadores. Agora, o primeiro Fortaleza ganhando esse jogo agora, vai ficar ali em, no máximo, 9º, 8º lugar, né? Então, como mudou o panorama, como mudou o ambiente depois de 3 derrotas consecutivas, né? Olha, Leandro, tem um detalhe interessante. Esse campeonato, quando a gente vai analisar a tabela, eu só vejo 2 surpresas grandes. Na parte de cima, a surpresa grande é o Fluminense, que está brigando lá em cima, que não vejo bola no Fluminense ainda para estar ali. E na parte de baixo, o Atlético Paranaense, com o orçamento que tem, com o histórico que tem, o trabalho que é sempre feito. Para mim é uma surpresa ver o Atlético Paranaense como vice-lanterna de uma competição. Agora, o bolo que está sendo definido, nessa virada de turno é que ele vai começar a separar os homens dos meninos. É onde o bicho vai pegar. Você está vendo aí. E mesmo que ganhe, já não se aproxima mais daquela questão de Libertadores. Mas se perder, se aproxima da zona de rebaixamento. A conta é bem simples, gente. E um detalhe, você jogar um campeonato para fugir da zona de rebaixamento é uma coisa, mas para você sair dela é outra. Então é importante que realmente não entre, que depois que entrar, meu amigo,
tudo conspira para dar errado, inclusive o emocional dos atletas, né? A questão do ambiente de trabalho é muito complicado. E a gente sabe que o futebol brasileiro, o menor, ele nunca vai ter uma vantagem considerável em relação ao maior. Isso vai para a arbitragem, isso vai para outros fatores dentro de campo. A gente espera que os clubes cearenses realmente consigam reagir. Eu acho que como uma sequência de 3 derrotas, ela bota muito para baixo, talvez uma sequência de 2 ou 3 vitórias consiga dar uma respirada maior e um alívio, porque essa oscilação ela acontece. E a gente vai ver que Bahia já oscilou, Sport já oscilou, o próprio Corinthians oscilou dentro do campeonato. Então essa oscilação ela é normal. Agora, tem que entender que tem que ser uma coisa passageira, que vai realmente para baixo, mas que pega força e volta para respirar de novo. Porque a reta final desse campeonato vai ser uma loucura. E quem não tiver com pelo menos 30 pontos daqui a 3 rodadas, realmente tem que se preocupar com ser rebaixado. Exatamente, mas infelizmente o tempo passou. Rapaz, passou rápido demais. A gente conversando aqui, ainda tinha trazido as notícias do Ferroviário, notícia da Série D, que o Floresta conseguiu a classificação depois do empate. Infelizmente o Guarani não tem mais chance, o Matemático não tem mais chance, mas a gente traz isso aí no próximo programa com certeza, porque você está aqui no Giro na Voz do Repórter pela sua TV Serra Verde, todo sábado 11 da manhã. TV Serra Verde, Giro na Voz do Repórter. Reprise domingo às 10 da manhã. Então marque na sua agenda. Todo sábado, 11 da manhã, na sua TV Serra Verde, www.tvserraverde.com.br. Giro na Voz do Repórter, com a equipe da Rádio Voz do Repórter. Que aí você acessa a Rádio Voz do Repórter pela www.vozdoreporter.com ou pelo aplicativo Rádiosnet, também tem lá a Voz do Repórter. Vai lá na Voz do Repórter, tem lá a nossa programação, temos também o nosso podcast, tem os vídeos, tem as notícias, você fica informado de tudo. Vai sair essa semana, já estou cobrando aqui no ar, viu, Perks? Vai sair aí uns vídeos, áudios aí do Perks também lá no site da Voz do Repórter. Venha conosco, faça com a gente, não só o programa Giro na Voz do Repórter aqui pela sua TV Serra Verde, como toda a programação da Web Rádio Voz do Repórter. Entre em contato conosco também. Tem aí o WhatsApp, tá na tela, tá aqui, ó. 88 DDD 9244 1452. Entre em contato, faça conosco a pauta do Giro na Voz do Repórter. Vamos torcer para logo mais hoje, nesse dia 14. Vitória de Fortaleza contra o São Paulo. É difícil? É complicado, é difícil, mas vamos torcer. Vamos torcer também pela vitória do Ceará contra o Grêmio. Fora de casa é difícil? É dificílimo, mas tudo pode acontecer. A gente torce para que tanto Ceará como Fortaleza consigam aí bons resultados, grandes jornadas, não só hoje, mas durante toda a competição, para no final da temporada, posso nem dizer final do ano, né? No final da temporada a gente ficar comemorando não só a permanência, como quem sabe aí algo muito melhor, tanto para Ceará como para Fortaleza. Perks, Carlos, muito obrigado, bom dia, suas saudações finais, começando aí pelo... Vai, Carlos, tu que pediu aí a palavra. Falar em Voz do Repórter, Leandro, eu quero também convidar a todos para amanhã, né, a partir das 17 horas, na Voz do Repórter, comigo, Leandro Pinheiro. Leandro Pinheiro aí. Olha, rapaz. Ronald Pinheiro e Mário Teles Júnior, né, na marcha da apuração das eleições 2020. Né? Olha aí, que bom. Então, nós já fazemos toda a eleição da 2014, nós fizemos, 2016 nós fizemos. Vamos fazer amanhã também a marcha da apuração pela Voz do Repórter, a partir das 17 horas. E se os amigos estiver na rua, quiser fazer alguma entrevista com alguém sobre a votação, manda no WhatsApp do Ronald Pinheiro, que ele bota no ar na mesma hora, que vai ter sempre vai ficar tipo um plantão para jogar algumas novidades na eleição. Mas a partir das 17 horas, na Voz do Repórter, é a marcha da apuração comigo, Ronald Pinheiro e o Mário Teles Júnior. Olha que então, bom. Obrigado e boa noite. Bom dia. Eu não sabia não, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Pérez, muito obrigado mais uma vez. Já cobrei no ar, viu? Ah, sim, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com 2 gigantes aí do esporte, batendo esse papo gostoso, descontraído, onde até a nostalgia passeou hoje pelos nossos pensamentos, né? Lembrando do futebol de salão. Bom, desejar boa sorte para os clubes cearenses e desejar para todos os cidadãos
que estão nos assistindo nesse momento, que aproveite o fim de semana para descansar e também para exercer o seu exercício da cidadania com o voto consciente. Um bom dia, Leandro, um bom dia, Carlos. Até a próxima, se Deus permitir. Então, muito obrigado a você, meu amigo. Muito obrigado a você, minha amiga telenauta conectada, que ficou conosco até agora. Gostou? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência. Divulgue para os seus amigos em suas mídias sociais, Facebook, Instagram, o que é que seja. Não gostou? Divulga do mesmo jeito. Aproveita aí e faz essa divulgação para a gente, que todo sábado nós estamos aqui juntinhos pela sua TV Serra Verde. Amanhã, lembre-se, álcool gel quando for lá na sessão, máscara, leve a sua caneta, tá? E vote consciente, vote pensando no seu município, que ele fique melhor. Analise os seus candidatos. Isso. Pense bem, vote bem, não jogue no lixo o seu voto. E nós, com certeza, estaremos aqui no próximo sábado, se Deus quiser. E não perca, hein, dia 18, lá no ginásio do Colégio Pia Marta, a segunda Taça Real Celeste. Vai lá, também curta o futebol de salão, que hoje eu me emocionei no início do programa, que foi muito bom lembrar do que foi aí o futebol de salão para todos nós. Então, muito obrigado, fique com Deus, um bom dia, bom final de semana e até o próximo Giro na Voz do Repórter, se Deus quiser.